Agora foi. Agora foi. Minha mãe ali. Agora! Agora foi. Eu te confesso que eu estava nervoso, não pela internet, mas da expectativa. Sabe, parece criança que nutre uma expectativa, que vai encontrar um professor assim muito querido para a gente aprender. É mais ou menos essa a expectativa toda vez que eu converso com a Isabela. Seja bem-vinda, Oh, Isabela. meu Deus. Obrigada. E é verdade que eu estou te falando. Hoje eu estou, né, com 50 anos, membro aqui da geração X, aprendendo demais com essa geração Z. E tivemos muitas perguntas, muitas participações ao longo da semana sobre esse tema. E eu creio, então, que é uma necessidade de todos essa discussão. Eu percebi, assim, um grande interesse. E convidar a Isabela, que é uma mente de líder, e quando nós falamos mente de líder, é porque realmente pensa como líder. Então, a ideia é que nessa live a gente possa fazer uma live sem muita cientificidade, mas com a base científica ali, porque sempre os conteúdos e os livros e a nossa formação acadêmica, ela está dentro de nós, né? Elas nos nutrem, mas necessariamente a ideia aqui não é desfilar isso. A ideia é falar de muita experiência, de muita vivência, para que todos possam beber disso. E eu já quero começar, porque como tem muitas perguntas, Isabela, primeiro, quem é a Isabela? A Isabela tem 23 anos, está na sua primeira experiência profissional. Estou como diretora da CJ, que é uma empresa júnior, uma experiência incrível. Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de participar, mas infelizmente é um movimento muito seleto, não são todos, porque é um trabalho voluntário. Então a gente não recebe para estar ali, o propósito é muito forte, você tem que estar pelo amor, pela vontade de fazer a diferença. E hoje é o que eu acredito. Hoje eu estou aqui conhecendo pessoas incríveis como você, a gente se conheceu no início do ano, você como me dando um curso de oratória. Então, eu sou uma pessoa que eu quero aprender cada vez mais, viver boas experiências, conhecendo boas pessoas. E essa é a Isabela. Fala um pouquinho da CGA para a gente, Isabela, só para a gente compreender um pouquinho. Tem muitos estudantes, inclusive o pessoal do Sebrae, está aqui Alexandre, grande Alexandre do Sebrae, que também tem grandes experiências com jovens. Fala um pouquinho da CGA para a gente, Isabela, por favor. O Sebrae é incrível, porque de vez em quando aparece um projeto lá recomendado por pessoas do Sebrae, que eu nunca sei quem é Olha. essa pessoa, mas eles recomendam. Então, só para contextualizar, a empresa Júnior surgiu na França na década de 60, quando estudantes de uma faculdade de economia francesa, eles perceberam, poxa, a gente fica 4, 5 anos estudando dentro de uma sala de aula, e quando a gente vai para o mercado de trabalho, é tudo diferente. As cobranças são muito diferentes. Então, eles imaginaram uma empresa que iria ser gerida por estudantes universitários para você ter essa vivência empresarial, lidar com o cliente, negociar, saber falar, saber escrever, habilidades que infelizmente você não vai aprender dentro de uma sala de aula nunca. Então a vivência é muito mais rica. Chegou aqui no Brasil anos depois e hoje o nosso movimento ele é o maior do mundo. Então, nós somos Uau. milhares de estudantes, ultrapassamos. O Brasil é o número maior de empresários juniores do planeta, digamos assim. Uau. E a CJA, ela é uma das mais antigas aqui do Espírito Santo, fundou a nossa federação. Estamos 27 anos de experiência.
gestão e consultoria empresarial, então já passamos por muitas coisas, conhecemos muitas pessoas, e é isso. Nossa missão é capacitar jovens e promover projetos de impacto, que a gente chama, para empreendedores, para pequenos empresários, ter um braço aí de ajuda, já como eu falei, que é um trabalho voluntário, o valor dos projetos são menores, então a gente pega esse projeto dessa pessoa ali, é como se a gente quisesse mesmo, aquela empresa fosse nossa, sabe? É um amor olhar para aquilo e falar, tem uma participação minha, tem uma participação da CJA, eu quero muito que dê certo. Então, hoje é assim, a gente trabalha muito para melhorar esse ecossistema. A gente sabe que o nosso país tem inúmeros problemas, inúmeras questões, inúmeras desigualdades sociais, inúmeros casos a ser resolvidos, e a gente tenta fazer a nossa parte, ser a mudança que a gente quer ver no mundo e fomentar o empreendedorismo no país, que é o que a gente acha que vai fazer com que as coisas melhorem com o tempo. Legal, você falou aí 3 vezes da palavra propósito, uma palavra bastante trabalhada hoje no mundo corporativo, né? Na verdade, sempre foi trabalhada. Com 50 anos, com 30 anos de experiência no mercado, missão, visão e valores, propósito, sempre estava lá. Mas parece que não ecoava com tanta força como está ecoando agora, neste momento. Isabela, o que é propósito para uma líder, mulher, jovem como você? Lembra o seguinte, viu? Tu tens aqui nessa live geração X, geração Y e geração Z. Eu sempre digo assim, traduzir melhor também para a geração X e para a geração Y. O que é propósito? Como é que você conceituaria isso? Ou como é que você traduziria esse termo para a gente? Eu acho, para mim, é fazer algo maior do que você mesmo. Sabe, acordar todos os dias e pensar, hoje talvez eu estou cansada, eu queria um tempo, eu queria largar um pouco as coisas e falar, vou ficar uma semana de férias sem olhar, sem trabalhar, mas você não está ali por você, eu não estou aqui por mim, eu não estou na CJA pela Isabela, eu estou aqui por algo que é muito maior do que eu, muito maior. Então, é você ter essa coisa para te motivar, para te fazer sair da cama todos os dias e para trabalhar mais, porque é algo que você acredita, então é algo que você quer que funcione, que dê certo e você se doa 100% por aquilo. Você como líder, quando você olha os seus liderados, ou as experiências que você vê na empresa, não simplesmente as pessoas que você lidera, mas as experiências que você ali está lidando todo dia. É fácil para o líder traduzir isso para a sua equipe? Propósito? Nossa, não. É fácil? Explica aí, e aí com esse olhar da geração Z, como é que isso daí acontece? Como é que você trabalha isso para que a sua equipe, ou como é que vocês trabalham isso nas consultorias de vocês para que isso se materialize? Não é fácil, é uma tarefa muito árdua e diária. Eu costumo dizer que a empresa júnior não é uma empresa comum. Numa empresa comum você tem hora para entrar, hora para sair, na maior parte dos casos. E na empresa júnior você não tem isso. Então, domingo é dia de trabalhar, 11 horas, estou com o meu time, em chamada de vídeo, a gente discutindo coisas. Então, não é uma empresa comum, não é uma experiência comum. É uma experiência muito mais intensa. E parte do seu trabalho enquanto líder é formar outros líderes. É fazer com que as pessoas olhem para você e queiram assumir o cargo que você está ano que vem. Afinal, eu acho que se lá é eleição, né? As pessoas votam, elas têm que se candidatar e ser votadas, ser eleitas. Se eu sair no final do ano e ninguém quiser o meu cargo, eu entendi que eu falhei. Porque eu não consegui traduzir toda a missão do movimento. Eles têm que querer, e eu tenho que ser um espelho e algo nesse sentido. Então, é muito difícil, porque para a maior parte dos pais, por exemplo, tem muitos pais que não compreendem, acham que por não ter vivido isso, toda essa experiência, ter um outro tipo de experiência, eles veem às vezes que não, eles acham que não é uma experiência saudável, porque é uma correria muito, muito louca. Em época de pandemia tá o dobro, então, como eu falei, tem horas aqui que não dá para jantar no horário comum, você tem que trabalhar, você tem que entregar, mas é parte do desafio, é você mostrar para as pessoas que mesmo que é difícil, é cansativo, é algo que vale a pena, porque enriquece muito. Eu não estou falando de enriquecer currículo, não. Currículo acho que entra, vale a pena, mas não é só pelo currículo, é enriquecer você enquanto pessoa. Minha história pessoal, eu estudei a minha vida inteira em escola particular, inteira, meus pais sempre pagaram escola para mim. Então foram aqui 17 anos tendo um ponto de vista, porque por mais que as pessoas fossem diferentes, a gente ainda era muito igual. Tinha basicamente a mesma estrutura familiar, os mesmos pensamentos, e tudo mudou quando eu entrei na UFES. A UFES mudou a minha vida, assim, eu defendo muito a universidade pública, porque ali você conhece tanta gente diferente,
tanta gente com uma realidade tão diferente da sua que você nem imaginava, e às vezes chega a ser chocante, sabe? Como uma pessoa passa por isso e agora a gente está aqui e está crescendo juntos. Então, é um impacto muito forte. Intenso. É muito intenso. E faz você repensar tudo, porque antes você via a vida por um espectro, agora você está vendo por vários. Então, você via por uma coisa que um pai, uma mãe que fazia tudo por você, numa escola particular, e você vê pessoas que vieram de uma escola pública muito difícil, para passar na UFES uma dificuldade doida, pessoas que têm que trabalhar para poder manter ali, porque às vezes tem que ajudar a mãe, a família, e você cresce, enquanto pessoa, você cresce muito, você vê tudo isso, você vê a dificuldade das pessoas, você vê outros pontos de vista, você escutar outras pessoas, isso é algo que enriquece demais. Então, o propósito, ele não é algo fácil de ser passado, sem dúvida nenhuma, mas é parte do desafio de ser uma líder hoje. Legal, então eu vou navegar na tua fala, porque eu fico aqui, sabe, fissurado no que você fala e vou navegando aqui, tá? Então eu vou continuar na tua fala. Ao participar de um projeto desse, ao se desafiar, principalmente por ele ser voluntário, nem todos os alunos de uma faculdade, de uma universidade estão dispostos a isso, dispostos a fazer isso. E aí eu quero virar um pouquinho para a faculdade. Tem muitos jovens também aqui na live. Eu quero te fazer a seguinte pergunta. A universidade forma líderes? A universidade dentro... E aí eu quero falar do conteúdo formal. Imagina que vocês não tivessem essas experiências. Eu estou falando da relação professor-aluno, conteúdo-aluno, aquilo que se dá dentro da estrutura programática do que uma universidade oferece para a formação e o desenvolvimento da pessoa. Nessa formação, nesse processo, a faculdade forma um aluno? Forma um líder? Prepara um líder? Infelizmente não. Na minha visão, não. Nem um pouco. Eu faço contábeis na UFES e eu acho que eu só permaneci no curso mesmo por conta da experiência da empresa Júnior. Sabe? Mesmo sendo uma faculdade pública, como eu falei, defendo muito a UFES, eu acho incrível você ter um acesso gratuito de qualidade, porque são aulas muito boas, são professores super conceituados, mas a preocupação é com a matéria, é o que a gente chama de hard skills, é você saber fazer aquela atividade daquela maneira, sendo que às vezes hoje, se eu for trabalhar como contadora, tem vários softwares que fazem metade do meu trabalho que eu aprendo na faculdade. Ou seja, são coisas que eu estou aprendendo a fazer manualmente, mas daqui a pouco vai ser clicar 2 botões e o trabalho vai ser feito, entende? Então, nisso, a sala de aula falha muito, na minha concepção, porque eles querem passar exatamente o técnico, você saber fazer, ou você fazer uma prova daqui a alguns anos, né, para você entrar no conselho, se filiar, coisas do tipo, e você passar e você se sair bem. E hoje a UFES é uma das que mais aprovam no Conselho de Contábeis aqui do Espírito Santo. Então, todo o mérito dos professores. Mas na questão das soft skills, que a gente chama, são as habilidades comportamentais, não é uma preocupação da sala de aula. Então, é muito indicado mesmo, já que você falou, tem muitos jovens na live, que procurem outras experiências dentro da sua universidade. A maior parte das faculdades tem projetos de extensão, pesquisa, outros tipos de coisa que você pode se envolver, que você vai crescer muito, que vai valer muito mais a pena. Para mim, assim, hoje, eu acho que é o que mais compensa, sabe? Porque às vezes a matéria tem um monte de curso online que você nem precisaria ir para a faculdade. A gente sabe que não é a mesma coisa, mas é para ter o conteúdo disposto para você? Isso tem online, às vezes gratuitamente no YouTube. Sabe? Você tem que estar lá para buscar por outras experiências mesmo, e nesse quesito não é na sala de aula que você vai se formar enquanto líder, que você vai ter uma oratória muito boa, você vai aprender a falar, se comunicar de uma maneira assertiva, que você vai aprender a não ser muito agressivo, que você vai aprender a lidar com pessoas, gerir um time. A sala de aula não vai te ensinar isso, o que vai te ensinar isso é mesmo as atividades extracurriculares. Interessante. Parece que continua, né? Eu sempre tenho uma questão que eu sempre digo, parece que tudo muda para nada mudar, né? Parece que a gente está ouvindo ainda o mesmo discurso de 30, 40 anos atrás, né? Obviamente um discurso também baseado aí nas soft skills, como você falou, hoje uma linguagem um pouco mais consciente de que as habilidades técnicas, elas não se sustentam sem de verdade uma inteligência por trás comportamental, emocional, né, de habilidades comportamentais fortes. É esse mundo do desafio, né, esse mundo hoje que desafia nossa própria pensamento de planejamento,
Anteriormente, nós tínhamos uma forma de planejar com um mundo muito mais estável. Hoje, o planejamento é muito mais rápido, é planejamento para 6 meses, 1 ano. A gente não sabe qual vai ser o próximo vírus, mas com certeza absoluta, quando nós começarmos agora a fazer o planejamento estratégico, alguém vai perguntar, e se tiver um vírus? E se acontecer de um fato fora do nosso controle atingir o nosso planejamento? Nesse caso, eu quero te fazer aqui uma pergunta feita pela... Aí eu já vou trazer algumas perguntas aqui. Estou fazendo um contexto para trazer a pergunta da Vitória Batista. Né? E aí eu vou explicar um pouquinho a pergunta para quem está aí na live. Ela perguntou assim, qual é o desafio de se liderar no mundo VUCA? VUCA. E eu vou explicar o que é o mundo VUCA. Né? Na verdade, ele é uma sigla americana, né? Vou falar só das 4 palavrinhas, a gente já vai entender mais ou menos o que é. O V de volatilidade, ou seja, essa mudança constante. O que está em inglês, mas ele vai ser a incerteza, que eu acabei de falar do planejamento. Né? Planejar no mundo das incertezas, planejar não sabendo o que é que pode te atingir, o que é que pode vir desse macroambiente que atinge o microambiente. Complexidade, certo? Quer dizer, não adianta hoje você ter uma visão só da parte, você tem que ver a visão do todo. E, é claro, a ambiguidade, que nós estamos no mundo da geração Z. E o mundo da geração Z é o mundo da personalidade, da singularidade. Um mundo onde essa geração tem muita opinião, uma opinião própria muito forte. Então, eu imagino para uma líder ali, quando ela coloca uma pauta na reunião, quantas opiniões fortes ela tem que lidar, certo? E lidar com essas opiniões fortes. Então, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Como é que um líder trabalha nessa realidade? Pergunta da Vitória Batista. Maravilhosa, grande líder também, uma amiga pessoal muito, muito grande. Vou começar de trás para frente. Você falou da questão das opiniões, de todo mundo querer opinar. É desse jeito mesmo nas reuniões e eu odeio quando ninguém tem nada para falar. Uau! Isso me deixa... Porque qualquer seja o aspecto, se eu der um material e a pessoa não tem uma opinião para dar, quer dizer que alguma coisa está errada. Ou o material está muito ruim, ou como assim você não tem nenhuma bagagem para poder fazer uma pequena consideração e melhorar aquele material, sabe? Então, eu gosto das opiniões, eu acho que elas são primordiais, porque você não tem como fazer todas as pontas de serviço. Hoje, o meu time direto tem 7 pessoas. Eu não faço tudo que eles fazem. Então, vai ter coisas que eles vão viver e eu preciso entender quais são as dores, quais são as dificuldades, o que está acontecendo ali, que eu posso melhorar o trabalho dele, fazer com que seja melhor, enfim, mais desafiador, não sei. Então, para mim é fundamental que tenha essa conversa. Eu não gosto quando as reuniões são curtas, eu não gosto quando ninguém tem nada para falar, eu não gosto quando não tem considerações. E eu também sempre me cobro, eu sempre tenho uma consideração, e às vezes eu tenho que me controlar para não ser muito chata com as outras meninas que eu trabalho, porque eu sempre falo e falo muito, e é o que eu espero das pessoas também, principalmente das que trabalham comigo. Eu vejo que hoje, principalmente uns anos atrás, com as eleições que teve, os ânimos muito exaltados e as pessoas não sabiam respeitar a opinião dos outros. E aí, quando os meninos eles entraram esse ano no meu time, foi uma das coisas que eu falei com ele, olha, vocês vão ter opiniões políticas diferentes, vocês vão ter opiniões econômicas diferentes, e todo mundo aqui vai falar, e todo mundo aqui vai ser ouvido, e eu não quero ninguém brigando com ninguém. Então, por mais que seja uma coisa, poxa, eu não concordo com o seu ponto de vista, você vai entender o porquê o seu colega pensa aquilo. Poxa, mas por quê? Porque pra mim isso não funciona por isso, e por isso, e por isso. E não simplesmente você vai xingar, você vai gritar com ele. Isso é uma coisa que eu não admito, respeito em primeiro lugar. A gente tem que ter essas conversas e não achar que ninguém é pior do que você porque tem uma opinião contrária, ou que você muito menos é melhor do que alguém porque você prefere um partido, porque você tem uma opinião sobre alguma coisa, a pessoa tem outra. As pessoas são livres para ter as opiniões e pensar da maneira que elas têm que pensar. E um líder é exatamente esse o ponto. Todo mundo tem o direito de falar e eles têm que ser estimulados a falar, mas sempre de uma maneira respeitosa. Ninguém gritando com ninguém, ninguém achando que está superior só porque
diverge da situação. Então, essa seria um ponto, assim. Não é uma dificuldade, como eu disse, o meu time ele é incrível, então eles se entendem muito, mas no início a gente teve que pontuar isso, porque tivemos situações que, se não fossem podadas naquela época, hoje poderia ter se tornado um grande ponto e uma desavença entre a equipe, que não é o que a gente quer, né? E sim, o mundo é muito complexo e ele muda o tempo inteiro. E é difícil planejar sem saber o que vai acontecer. Quando eu entrei na diretoria, a gente tinha grandes planejamentos, grandes eventos, a gente iria viajar, então era isso que a gente esperava. Coisas que vão ser canceladas por conta do contexto, mas ainda assim você precisa planejar. Não dá para ficar pensando, eu não sei o que vai acontecer e por isso não vou planejar nada. Não, você precisa planejar e muitas das vezes ir se adequando de acordo com o cenário. Olha, eu esperava essa situação, não vai dar para fazer, então a gente vai fazer tal situação. Mas o planejamento ele tem que vir, você precisa pensar em dinheiro também, porque isso conta, o que sua empresa vai gastar, a energia do seu pessoal, então onde que a gente vai colocar, quem são as pessoas, tudo isso você precisa pensar muito bem para ter todo um contexto para você, para ele, para sua empresa. E ali, de acordo com que as coisas forem acontecendo, você abre os seus planos e vai ouvindo as pessoas e vai ajeitando. Mas o planejamento inicial, ele é primordial. Legal, pô, exatamente. E aí você falou um pouco dessa relação que praticamente quem está nós que somos da geração X e Y, isso acontece em várias empresas. Agora mesmo estou vivenciando um caso numa empresa onde a empresa ela percebeu que ela precisa de jovens na sua equipe. Ela precisa de jovens com essa inteligência digital. Então, a grande sacada hoje é a gente reunir, justamente nesse teu discurso, nessa tua lógica das opiniões diferentes, né, dessa diversidade, essa inteligência, essa praticidade, a agilidade da geração Z, com a maturidade, né, a perspicácia, a visão, a empatia de outras gerações. Toda vez que a gente consegue reunir esses elementos dentro de uma pequena empresa ou de uma média empresa, a gente percebe que aí vem a inovação. A inovação ela surge justamente dessa diversidade. Você falou muito bem, se posicionou muito bem em relação a isso. E eu quero saber, ainda continuando nesse assunto, que eu acredito que é muito interessante o que você tocou, dessa questão da diversidade, como é que é a relação dessa geração Z que você representa com as outras gerações? Com a geração de quem tem 50 anos, 40 anos, que é a geração... Como é que vocês percebem isso? E já quero que você vá nos dando dica. Eu adoro a sua oratória, porque ela é objetiva, né, direta, firme, e você joga direto. Então eu sei que você vai nos dar boas dicas. Como é que você vê isso? Pensando assim, quando eu cresci, eu vou começar pela relação com os meus pais, porque eu acho que foi o primeiro conflito de gerações. O relacionamento com a minha mãe tem 53 anos, é muito bom. A gente tem uma relação de amizade muito forte, porque ela já trabalhou em empresa. Então, foi uma coisa até que esses dias eu estava falando com meu irmão, aprender com os erros é muito bom, aprender com os erros dos outros é melhor ainda. Então, às vezes, quando eu estou numa situação difícil, eu falo, mãe, o que eu faço? Como é que eu procedo nessa situação? Não sei o que fazer. Estou num conflito com alguém da minha equipe, ou tem essa coisa de vendas também, que é a minha parte. Então, o cara quer negociar. Até onde eu vou? O que eu faço? No último negócio que eu fechei, minha mãe me ajudou a negociar. Uau! Ela pensou em prazos comigo, ela pensou no que falar. Então, a gente tem essa parceria muito forte. Eu sinto que tem essa conexão porque eu me sinto ouvida por ela. Entende? Então, ao contrário de outras pessoas que parece que, você tem 23 anos, eu tenho isso de experiência, então o que você pensa não me importa, porque são experiências que eu já passei, que eu já vivi, eu sei mais que você. E aí com essas pessoas eu fico um pouco mais afastada. Isso acontece até um amigo meu, ele trabalha na empresa dos pais e é exatamente isso. Ele tem 23 anos, tem ótimas ideias, é um rapaz super inovador, e o pai dele não leva em consideração nada que ele fala. Absolutamente nada. Então, essa relação é muito complexa. Vocês precisam ceder. Ambas as gerações precisam ceder. Precisam escutar o que o outro tem a dizer. Porque assim você cresce. Como eu disse, eu vou testar minha mãe, ela até comentou no chat. Mas eu ensino ela, então tem muitas coisas. Esse mundo da internet,
termos novos que ela não conhece e que ela aprende comigo. Mas tem muitas coisas também que são anos de experiência. Uma mulher de 53 anos que nada vai tirar isso dela. Então ela também tem muito o que me ensinar, eu tenho muito o que aprender com ela. Só que você precisa escutar, você precisa considerar e você precisa entender que toda opinião, toda experiência, toda vivência, ela é válida. Se for um rapaz de 10 anos, ele tem experiência dele, entende? Por mais que seja uma experiência recente de uma criança, mas ele tem o olhar dele. Então, às vezes, isso também pode ajudar. Por que não sentar e por que não escutar com uma humildade, como se fosse alguém que também tem algo a lhe ensinar? Entende? Então, eu acho que o conflito de gerações, ele se dá por conta disso. Porque, às vezes, as pessoas não se escutam. É muito daquela música do Legião Urbana, meus pais não me entendem. Mas você não entende seus pais. Ninguém tenta se entender. Isabela, e quando no mundo corporativo que vocês têm que negociar justamente com essa geração? Qual é o olhar dessa geração nessa relação do mundo corporativo e como age a líder? Porque eu sei que você é líder de um grupo de geração Z, que eu também sou apaixonado, né? Eu me apaixonei durante aquela semana no Senac. Diversidade, percepção, inteligência, histórias, conteúdos fantásticos. Como é que você lida quando você encontra essa geração X ou Y nas suas negociações e que olhar que ele tem nessa relação? Como é que você lida com isso? Vou te contar uma história. Quando eu estava tentando a diretoria, pensando ainda, e eu pensava muito, eu falava, meu Deus, é muita responsabilidade ser diretora da CJA e eu não tenho experiência prévia, eu tento, eu não tento, me elejo, o que eu faço? Eu estava com muitas dúvidas e com muito medo. O medo era um sentimento muito real. E um dos meus pensamentos era, poxa, eu sou uma menina, eu me senti uma menina na época, eu tenho 22 anos, mas todo mundo fala que eu tenho cara de 18, de 17. Como que eu vou chegar no escritório de uma pessoa, de um homem que é a maior parte do nosso público, de um homem de 50 anos e falar que eu posso ajudar ele, que é o meu produto que vai ajudar? Como é que eu vou vender para ele? Com que cara? Como que ele vai entender que eu, que tenho quase zero experiência, posso auxiliar ele nesse ponto? E esse era um questionamento muito pesado que eu me fiz por muito tempo. Hoje, eu mudei isso, porque eu penso que lá fora, o mundo ele te coloca muitas barreiras. Então, você mesmo falou, poxa, eu sou uma mulher, eu sou super nova, então você corre muitos riscos por isso. O mundo já te coloca essas barreiras, eu não tenho que me colocar isso. Então, eu pensei, não vou me colocar, se as pessoas quiserem pensar assim, elas estão livres para pensar, mas eu vou com a cabeça de que eu sei alguma coisa, eu tenho como ajudar, eu tenho como agregar, e ele vai me escutar. E se ele me escutar, a empresa dele vai se dar bem. Entende? Então, hoje não é um ponto para mim mais, não é um ponto onde eu coloco esse X da questão. Hoje eu converso com qualquer pessoa, de qualquer idade, e eu tento entender qual é a dificuldade dele, o que ele está passando, quais são as dores nesse momento tão triste para muitas empresas. Mais de 600 mil empresas já fecharam as portas. Isso é muito complicado para um pai de família que precisa daquela empresa, daquele dinheiro para sustentar, né? Tem pessoas ali que dependem diretamente dele. Então eu parei de pensar nesse ponto. Ah, mas eu sou uma moça, eu sou muito nova, por que ele vai me escutar? Acho que ele tem que me escutar, eu tenho que escutar ele, e a gente vai agregar muito juntos. Então essa não é mais uma questão que eu coloco na minha cabeça. Eu acho que todo mundo tem como se ajudar, e se ele me escutar, ele vai se dar muito bem. Legal. E é quase hoje um tiro no pé se você não escuta a geração Z. Todo empreendedor, eu acredito que o mercado ele tem uma capacidade de se reorganizar e de, toda vez, essa história, né, talvez você não tenha escutado muito, mas na década de 90, de 80, o capitalismo, né, não tem como se renovar, não tem como recriar, ele está fadado a falir. Só que o capitalismo e os capitalistas, ou os empresários e empreendedores, eles sabem que precisam se renovar. E se a fonte da renovação está nessa nova mentalidade que está chegando, ótimo, vamos trazê-la para o jogo. Isso daí, talvez eu não vejo dúvida hoje nas empresas que eu atendo e na mentalidade dessa geração um pouco mais anterior à sua, né, que é a geração... anterior à sua. Um recado aqui da regra 3, na hora que eu estou falando, aí eu me perdi para lá e tudo mais. Vamos lá. Então, hoje é quase um tiro no pé em relação a isso. Tem uma pessoa que diz... Então, o que eu quero entender é o seguinte, do outro ponto de vista, você encontra dificuldade
da geração X e da geração Y entender o discurso da geração Z? Eu penso que é muita novidade, é muita coisa nova, e levando de novo para esse mundo corporativo, que é o qual eu estou ambientada, às vezes o cara, ele olha e pensa, poxa, eu construí uma empresa que tem 30, 40 anos, por que eu tenho que escutar essa pessoa que acabou de chegar, sabe? Então, acho que tem um pouco esse sentimento. Eu tenho me mantido até aqui, vivido, passei por diversas crises, quebrei, sobrevivi. Por que eu tenho que escutar uma pessoa que tem 20 e poucos anos e está querendo chegar aqui, inovar e fazer? Então, eu sinto um certo medo, um certo receio deles em escutar a gente. Eu acho que fica com o pé atrás do por que minhas coisas têm que estar na internet? Porque na sua época, você não precisava daquilo. Então, acho que é complicado entender todas essas mudanças e todas essas novas necessidades que o mundo tem, porque, como a gente falou do mundo VUCA, é muito volátil, as coisas mudam o tempo todo. Toda hora o Facebook lança um aplicativo novo, é uma nova funcionalidade, então realmente é muito difícil acompanhar. E às vezes eu sinto que tem esse receio de escutar as pessoas, então de ouvir principalmente os jovens e de levar em consideração o que eles têm a dizer. Perfeito. Nos conhecemos num curso de oratória, onde você levou a sua equipe para desenvolver a habilidade de comunicação. Correto? E agora eu quero justamente pegar a responsabilidade, antes de falar, a responsabilidade de comunicar sempre é do comunicador. Se o outro não entende, a responsabilidade é minha de esclarecer, é minha de tornar simples, é minha de fazer com que ele possa internalizar o que eu estou tentando mostrar para ele. E eu quero que você fale um pouquinho da comunicação. Primeiro, de novo, olhando para a geração Z, que você tem muito contato. Como é que é a comunicação na geração Z? Quais são os medos? Quais são os receios dessa geração? E quando ela vai para um projeto como o de vocês, que vocês têm que lidar com o mercado, como é que a líder trata disso? Comunicação, a gente costuma falar que é um problema geral. Se você chegar numa empresa e falar assim, vocês têm problema de comunicação? Provavelmente ele vai falar, é verdade, a gente tem problema de comunicação. Porque é difícil você fazer a informação circular. Mas, como eu vejo, assim, acho que a gente tem um pouco de receio, porque de se mostrar, entende? Hoje, a vida na rede social, então a gente se mostra muito o tempo todo, as pessoas se expõem demais, só que quem se expõe tem que estar também aberto às críticas. E normalmente as críticas vindas da internet, elas são muito pesadas para uma pessoa carregar, porque são pessoas que você provavelmente nunca viu na sua vida e que vão criticar o seu trabalho, o seu posicionamento, o que você falou, sem muitas vezes nem tentar entender. Vão pegar uma frase e vão distorcer tudo. Então acho que esse é um dos pontos que a gente tem um certo receio, mas eu acho assim que é nossa responsabilidade também começar diálogos difíceis. Como eu falei anteriormente, a gente tem diversos problemas e na maior parte das vezes, infelizmente, as pessoas que estão inseridas nos problemas não são as responsáveis por começar os grandes debates. Tem que ter outras pessoas para puxar a conversa e incluir essas pessoas, porque às vezes elas não têm esse espaço para falar, essa visibilidade. Então, a gente também, enquanto líder, é fundamental que a gente converse sobre esses problemas mesmo. Problemas como a questão do assédio no trabalho, porque muito latente, somos jovens e estamos entrando nesse meio agora, então é muito importante a gente falar para os rapazes que trabalham com a gente a importância de você ter o respeito. E eu gosto muito de participar do Movimento Empresa Júnior, porque ele é um retrato do que eu quero ver. Hoje, 52% das lideranças são femininas dentro do Movimento Empresa Júnior. 52% é a maior parte. São as mulheres que estão assumindo isso. Então, as pessoas têm que entender que a gente está vindo para dominar, para ter mais espaço, para falar mesmo, para ocupar espaço que antes, anos atrás, nos era negado ou era melhor a gente ficar quieto e dar espaço para um homem, por exemplo. Então, são assuntos que a gente tem que trazer em voga e é nossa responsabilidade começar esses diálogos super difíceis, super polêmicos e que às vezes você tem que falar, olha, eu não sei se eu vou falar tudo certo, não é a minha realidade, porque eu sou hétero, eu não sou gay, eu não estou inserido nesse ecossistema, mas eu preciso iniciar e trazer outras pessoas para conversar sobre isso comigo. E a gente entender a importância de ser diverso, de ter um respeito, sabe? Porque são coisas que eu vejo nossos avós falando, na minha época não existia isso. Existia, só que as pessoas não falavam sobre. Sempre existiu, mas às vezes era muito velado.
E hoje, né, a gente até teve uma conversa sobre isso, você falou, eu vejo que é uma geração muito centrada no eu, né? Vocês são centrados no eu, vocês têm diálogos muito individuais. Por um ponto, eu vejo que isso é uma coisa muito bom. A gente pode ser visto até como egoísta, mas a gente quer se mostrar, quer ser quem você é. E não simplesmente usar uma máscara ali e fingir que você é alguma coisa para você ser aceito. Hoje, cada vez mais, a gente sabe, putz, eu tenho esse problema não, mas eu tenho esse caso, ou eu tenho essa questão dentro de mim, e eu vou falar. Por mais que eu seja criticado, por mais que eu sei que uma parcela não vai me aceitar, mas vão ter pessoas que vão me aceitar e que vão me apoiar ao longo do caminho. Então, acho que também esse é grande parte do nosso papel aqui, é fazer com que os diálogos difíceis surjam e que eles aconteçam e que eles sejam tratados de uma maneira bem respeitosa. A gente sempre fala aqui no canal Neurocomunicação dos diálogos não verbais. Dos diálogos que acontecem pela fotografia de quando eu olho, eu julgo e, obviamente, eu já tenho ali um parecer da pessoa. E aí, falando ainda nessa lógica de comunicação, dessa diversidade, e aí eu quero uma coisa muito específica, mas que talvez, de novo, como tem muitos jovens, como é que você trata essa diversidade quando você tem que organizar o seu grupo para se apresentar na empresa? Como é que você pensa essa apresentação? Vocês se moldam para a cultura e a identidade da empresa, ou vocês levam essa identidade no DNA e assumem ela na hora de expor os projetos de vocês? A nossa empresa ela tem uma cultura, que é a cultura da águia, né? Nós temos um mascote, nossa parede é pintada, isso é muito forte. E aí, isso quer dizer carregar alguns valores dentro de você, valores como profissionalismo, resiliência, orgulho de ser CJA, isso qualquer um tem que carregar, isso tem que correr nas suas veias. Saber que você está ali pela CJA, você está representando, então nisso a gente precisa se portar, mas sendo você mesmo. Quando a gente se conheceu, na nossa primeira reunião, foi uma das coisas que eu falei para você, eu falei, Mário, respeite o jeito da galera. E uma das pessoas que eu pensei, eu vou até citar o nome dele, foi o Arthur. Você conheceu ele, o Arthur, ele não é um rapaz super sério, e às vezes falar em consultoria, gestão empresarial, você imagina pessoas usando terno, falando corretamente, e ele não era assim, e eu não queria, foi uma das pessoas que eu mais pensei, eu não queria que moldassem ele, que forçasse ele a ser uma coisa que ele não é. Eu queria que ele melhorasse, que ele se comunicasse de uma maneira melhor, mas respeitando exatamente o jeito dele, que é um rapaz mais descolado, que é um rapaz mais animado, ele brinca. Super criativo, adoro as histórias dele. Super criativo demais. E eu vejo que a gente podia matar essa criatividade se a gente tentasse fazer ele caber em algo que ele não é. Então era dar esse espaço, essa liberdade para ele criar, mas sempre levando isso, sabe? Esse profissionalismo muito grande, esse orgulho de fazer parte da empresa. Então tem esse ponto. Os valores têm que estar na sua alma, mas sendo você até o final. Legal. E aí o Jaime Lisboa tem uma outra pergunta aqui. Eu vou já me colocar ali 30 minutos, senão eu vou seguir aqui na pergunta da galera. E o Jaime Lisboa tem uma pergunta que eu vou melhorar ela. Ele perguntou assim: como uma líder ensina, certo? Como a líder ensina isso no dia a dia? Como é que a líder ensina o que precisa ser ensinado? Você agora foi muito corajosa quando falou o seguinte: se na hora da mudança eu não tiver formado um líder, eu vou ter falhado, né? E aí, como é que é esse ensinar? Como é que a líder lida com ensinar? Hoje nós temos dois conceitos muito fortes também no mercado, que é o conceito do coach e o conceito da mentoria. O líder coach e o líder mentor. E você, como é que você pensa nessa relação do ensinar e o aprender, o que tem que ser feito na organização? Tem uma frase muito comum que faz parte do MEG, que é o Movimento Empresa Júnior, que é: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, é muito disso. Como eu falei, é você ser muito espelho, é você mostrar para as pessoas ali como que é levar o cargo, como é ser uma líder. É claro, eles não vão reproduzir exatamente o seu comportamento, eles vão ser eles mesmos, mas você tem que mostrar, tem que ser ético nas suas ações, porque você é observado o tempo inteiro, e eu acho que enquanto líder, mais ainda, as pessoas olham tudo que você faz, absolutamente tudo, e eles percebem isso. Então você precisa ser um exemplo para o seu time, um exemplo de ética, um exemplo de... Tem uma coisa até muito, muito comentada, que nunca fiz, mas comentaram esses dias, que era furar fila na RU. O RU era o restaurante universitário.
E aí um presidente de 2010, ele estava comentando que ele sempre furava fila na Rio, sempre. Tinha os amigos dele, ele ia lá e furava. E aí ele falou, quer saber, agora eu sou presidente da CJA, eu vou parar com isso. Então, mesmo que as pessoas chamassem ele ia para o final da fila. E depois teve os primeiros seguidores. Então, com o tempo, hoje ninguém da CJA fura fila mais. E isso demorou um tempo. Mas hoje, pra gente, fila da Rio é uma coisa que a gente sempre fala, gente, respeitem a fila da Rio, sabe? Você pode estar com pressa pro estágio, pra prova, pra aula, mas o seu tempo não é mais precioso que o de ninguém. Se as pessoas estão tendo que enfrentar, você também vai ter que enfrentar. Então, é uma coisa que você tem que mostrar, não tem jeito, não adianta você dar uma super aula, você falar muitas coisas e suas ações serem outras e não serem condizentes. Você precisa agir de acordo com aquilo que você prega. Então, é muito disso. Um outro ponto que eu acho que ajuda muito para a equipe, eu acho que é até uma dica que eu faço com o meu time, que é o que a gente chama de reunião 1 a 1. Então, você chama uma pessoa do seu time e fala, e aí, como é que você tá? E deixa a pessoa falar. Geralmente, dali vai sair muita coisa. Está satisfeito com o seu trabalho? O que você está pensando das suas atividades? Você tem feedbacks para o seu time, para mim? Tem alguma coisa que te desagradou na última semana? Pelo menos uma vez por semana, você senta e conversa com ele. E dali vai sair, às vezes, pontos que ele não quis falar, mas que ele está talvez chateado com você, ou que alguém fez uma coisa que ele não gostou, e ele fica muito mais fácil de você reverter a situação. Então é primordial. E você conversa também, quais são os seus planos? O que você quer fazer depois que você sair daqui? Que tipo de treinamento você quer ter aqui da CJA? Esses dias eu estava perguntando para eles, o que vocês querem sair muito bom até o final do ano? Porque eu vou começar a prover os treinamentos para eles. Já estou correndo atrás, então é escutar, é você ouvir muito e ser exemplo o tempo todo. Então, o líder também está ali participando do desenvolvimento direto da pessoa, né? Ele, obviamente, ele vê o resultado do seu trabalho com a própria evolução da pessoa. E essa evolução, como você está falando, é uma evolução que ela vem desde os hábitos, comportamento, pensamento para o futuro, mudança de visão de mundo. Eu gosto muito dessa questão da visão de mundo, né? Qual é a visão de mundo que você tem hoje? E aí eu vou perguntar para a Isabela qual é a visão de mundo hoje da Isabela. Visão de mundo? Visão de mundo. Conceito... Não, você entendeu, né? Minha visão de mundo. Minha mãe costuma falar que eu sou muito idealista. Então, a minha visão de mundo era um lugar um pouco mais com equidade, sabe? Um pouco mais de oportunidades também para as pessoas, como eu falei. É um movimento que eu participo, que eu sou muito grata, mas que ele é muito seletivo. Então, a minha visão de mundo era que as pessoas tivessem liberdade para ser quem elas são, sem ter medo, liberdade para tentar coisas diferentes, sem ter medo também. Não sem ter medo, porque o medo, como eu disse, ele é um sentimento real, mas ele não pode travar você. Você tem que meio que pegar na mão dele e falar, vamos juntos, você está aqui, mas eu não posso parar por sua causa. E que você tire o melhor das pessoas, sempre o melhor das situações também. A gente está numa situação muito, muito tensa, né? Uma pandemia e tudo mais, mas sem sombra de dúvidas é o melhor ano da minha vida. Apesar de tudo, apesar de não ser a experiência. No início eu ficava pensando, poxa, logo na minha gestão, mas logo na minha gestão tinha que acontecer isso. Eu estou trabalhando com pessoas que eu nunca vi na minha vida, que eu nunca almocei juntos, que eu nunca abracei, que eu nunca saí, e que provavelmente vai ser assim até o final do ano. Eu vou passar minha gestão para uma pessoa que eu nunca vi pessoalmente, que eu não sei nem a altura. Então isso é muito impensável, era muito impensável para mim. Mas é você pegar e falar, ok, eu não vou poder ter esses momentos pessoais, mas vamos fazer o melhor com o virtual? Vamos ter momentos de a gente vai sentar e vai todo mundo pegar um lanche, vai comer junto e a gente vai compartilhar coisas sem ser só trabalho. Vamos conversar, vamos falar sobre o futuro, vamos falar sobre o que vocês querem, sabe? Porque eu vejo que quando a gente entra lá, às vezes muitos deles não têm planos, não veem muito, não tem muita essa ideia do que quer ser. São pessoas super jovens, 18, 19 anos, acabaram de sair do ensino médio. Então não tem um super plano de carreira. Então vamos conversar sobre isso, vamos pensar juntos. Como você falou, eu acho sim, o líder ele está ligado diretamente no desenvolvimento pessoal das pessoas, principalmente que trabalham com ele. Então tem uma coisa que a gente fala muito lá, que é deixar o seu legado. Qual é o legado que você quer deixar quando você sair? Porque é um ano, passa muito rápido, muito, muito rápido, a gente já está na metade, mas é muito intenso. E aí a gente sempre é perguntado, qual é o legado que você quer deixar quando você sair da CJA?
E uma vez uma moça falou comigo, Isa, o legado, você não escolhe, ele vem. Ele vem para você. E o meu veio meses atrás e eu falei, o meu legado vai ser as pessoas. A gente está num momento onde talvez não dê para bater o faturamento que a gente pensou que iria bater, não dê para fazer tantos projetos quanto a gente imaginou, mas eu quero olhar para essa galera que entrou cheia de medo, entrou cru, entrou sem saber o que ia acontecer. Eu quero olhar para eles e sentir muito orgulho, quero que eles também sintam orgulho do que eles aprenderam, tanto de coisa, porque é muita informação. Então é isso, sabe? É impulsionar o resultado através do outro. É você melhorar o outro, é você enxergar pontos onde ele possa melhorar, onde ele possa crescer, e você investir nele, e você incentivar o crescimento. Você falou da experiência do home office, praticamente dominou a tua gestão toda. Você com aquela expectativa do presencial, do corpo a corpo, da equipe, daquela energia que a gente já conhece e que é gostosa para o líder. Eu vejo perfeitamente no teu semblante o prazer que você tem de liderar. O prazer de você estar trabalhando à frente de um grupo, de estar construindo isso com essas pessoas. Agora, quais são as lições que o home office vai te deixar para o líder? E se você tivesse também que falar para os líderes que estão aí, os empresários que também estão aqui na live, que de repente também estão falando com seus colaboradores pelo home office, como é que você aprendeu? Como é que você tenta aproximar? Você até deu algumas dicas aí, mas o que é que você aprendeu? Que lições vão ficar dessa nossa nova relação? E vai ficar o home office para você? Ele vai ser uma realidade? Ele vai ser algo que vai ficar presente na vida de vocês agora, mesmo passando essa situação? Não, assim que passar, vai todo mundo voltar para o presencial. É uma coisa que a gente sente muita, muita, muita falta. Mas, a nível geral, eu acho que é uma tendência nacional. Eu já vi várias empresas que perceberam a economia que você tem em trabalhar home office, porque você não tem que pagar aluguéis caríssimos. Então, provavelmente, o meu futuro emprego vai ser home office. Eu estou trabalhando em outro lugar também, que é uma startup do Sul, fica lá em Florianópolis, e é em home office. Então, acho que é uma tendência geral, assim, é o que as coisas vão acontecer, mas a gente precisa desse calor, então não vai ser home office. Assim que voltar, a gente volta para o presencial. O que você aprende, assim, primeiro foi uma frustração muito grande o que eu senti, porque não era definitivamente o que eu queria a galera mesmo. Eu gosto dessa coisa, dessa proximidade, de você viver aqueles pequenos momentos ali, caminhar para Rio, tomar sorvete lá na Rua da Lama, enfim, são coisas que me fazem muito bem você ter esse contato. E o home office, às vezes, ele fica muito só trabalho. Você entra numa chamada de vídeo e é só para falar sobre trabalho. E acaba que você não constrói, é difícil você construir aquelas relações mais próximas. Então, uma das lições que eu falei foi, chama a galera, assim, mesmo que não seja para trabalhar. A nossa diretora de gente e gestão também maravilhosa, ela faz um sextou à noite, que é uma noite de jogos. Então, a galera joga, vê filme, assiste vídeos, conversa, bate um papo, assim, que não tem a ver sobre trabalho. Então, acho que é o que fica. Você precisa criar relações além do trabalho. Isso ajuda muito, até na sua interação com o time. Entender quais são as aspirações deles, quais são os medos, qual é a realidade que ele está inserido. Tudo isso é fundamental. Mas lições do home office preciso ainda aprender a gerir mais meu tempo. Como você trabalha de casa, você trabalha muito mais do que quando você tá no normal. Então é difícil se desligar e falar, agora eu vou acabar e vou para outra coisa. E você fica muito tempo nas telas também. Eu acho que esses dias eu li um livro super interessante, vou até recomendar aqui para vocês, que é Roube como Artista. 10 lições de criatividade. E o escritor, ele falou um livro super curtinho, consegui ler em um dia, super recomendo. E ele falou que ele acha que as telas matam a sua criatividade, porque já vem tudo meio que pronto. Ele tem 2 mesas, a digital e a analógica. Então ele monta tudo antes na analógica, ele pensa, ele monta as histórias dele, depois ele joga pro computador. Eu acho que essa coisa de o dia inteiro na tela, assim, é uma coisa chata, sabe? Sem muitas relações. Mas eu acho que você tem que fazer o melhor com o que você tem. Às vezes as coisas não vão acontecer do jeito que você imagina, mas você tem que tocar e tirar o melhor da situação. É um desafio de verdade, porque, como você falou, a gente perde aquele contato, mas desenvolve outras habilidades, inclusive percepção. Eu gosto muito do trabalho no vídeo, aqui nas nossas mentorias, formando líderes, empreendedores. Eu preciso aguçar minha percepção para saber, de verdade, quais são os receios deles a partir do vídeo, né? Então,
é um campo também de aprendizado, onde você acaba desenvolvendo novas competências. Porque ele está aí, é uma tecnologia a teu favor. De verdade, e ele vai ficar ali no nosso cotidiano. Então, não dá para passar só por isso. Não dá simplesmente só para dizer, passei pela pandemia. É preciso aprender com isso. E aprender isso talvez seja um mestrado. Qual foi o teu mestrado na pandemia? Fazer leitura das pessoas. Compreender o que elas sentem através do vídeo ou pelo vídeo. Compreender o que elas pensam, compreender as suas dúvidas. Estabelecer uma comunicação com ela que também a emocione, que também faça com que ela sinta que, apesar de tudo, tecnologia é meio. O fim sempre é o ser humano. E quem está por trás desse celular é uma pessoa. Então, eu tenho muito receio, às vezes, e até digo assim, vivencie essa experiência do vídeo e da tecnologia para que você não perca a humanidade. A humanidade, ela não pode, né, ela não pode cair, por exemplo, na armadilha da tecnologia ou de um celular. Porque todo o teu discurso é humanista. Absolutamente todo. Então, já sei, está chegando no finalzinho ali. E eu estou te levando para essa questão humanista para te perguntar, esse ser humanista hoje é o líder ideal? Quem é o líder ideal para a Isabela hoje, nos nossos tempos? Quem é esse líder? Quais são as principais características desse líder para que a gente possa realmente não vencer esse momento, porque sempre nós estamos vencendo, sempre nós estamos conquistando, sempre nós temos desafios ao longo da história. Certo? Esse é o primeiro que a geração Z está passando com grande impacto. Mas nós temos gerações que passaram por grandes guerras e tiveram que se reinventar. Nós tivemos, a minha geração passou por choques da globalização. Um belo dia, nós tínhamos que aprender todos os conceitos de qualidades empurrados pelos japoneses, e que nem era própria da nossa cultura. E agora a geração Z, então, sofre esse impacto, o primeiro grande impacto, o primeiro grande desafio. Os números da economia realmente, eles são perversos. Então, para encerrar a sua participação, que foi assim, nossa, eu fiquei só caladinho aqui, queria muito mais. Quem é esse líder? Que líder é esse? Para mim, é um líder que sabe ouvir, sabe valorizar as pessoas, porque hoje você não faz nada sozinho. Nada, absolutamente nada. Você não caminha se você não tiver pessoas que estão ali com você e que compram a sua ideia. Você precisa vender a sua ideia, você precisa de pessoas que vão estar ali com você, independente da tempestade. E hoje eu vejo que é assim, sabe? Apesar de toda essa situação, você falou, realmente é a minha primeira experiência enquanto líder e eu estou vivendo ela numa pandemia. Então, que grande aprendizado, não é mesmo? Porque podia estar sendo muito mais fácil, muito mais tranquilo, mas você já pega nessa porrada e você cresce muito. Isso, sem dúvida. Mas para mim, esse líder, ele precisa saber ouvir, ele precisa se colocar no lugar do outro, principalmente, ele precisa valorizar aqueles que trabalham com você, e ele precisa deixar um propósito muito, muito claro. E querer um mundo melhor e acreditar no que a gente chama de micro-revoluções. Então, não é, eu quero mudar o mundo. E pode até soar um pouco errado o que eu vou falar, mas às vezes eu vejo as pessoas, eu quero mudar o mundo, eu vou viajar para a África, vou morar 1 ano lá e vou trabalhar porque, enfim, eu quero fazer um diferente. Onde você mora tem diversos problemas, no seu bairro tem diversos problemas, você pode mudar a vida do seu vizinho, das pessoas que estão ali com você. Então, são essas micro-revoluções que a gente acredita que são as mudanças. Então, é isso que eu acredito. São pessoas que talvez queiram fazer coisas extraordinárias por meio de coisas ordinárias, por meio de coisas simples, mantendo outras pessoas ali estudando, incentivando o crescimento, incentivando a assumir cargos de liderança, porque é um desafio tremendo, mas o crescimento também é tremendo. Tendo que enfrentar os seus medos, suas questões interiores. A gente está num momento ainda onde doenças psicológicas podem aumentar a ansiedade, depressão, tudo isso está sendo fomentado. Então você precisa ter muita sensibilidade em como lidar com toda essa situação, em como lidar com as pessoas. Acho que esse é o grande X da questão. Como que você lida com aqueles que estão com você, com muito respeito, deixando muito claro para que vocês estão ali, um crescimento absurdo, querendo ver aquela pessoa muito bem, porque eu quero sair no final do ano e olhar para aquele meu time e falar, meu Deus,
olha como é que eles estão agora, olha como eles estão diferentes, olha como eles falam melhor, olha como é que eles negociam melhor, olha como eles estão tocando uma coisa que até 6 meses atrás era um bicho de 7 cabeças e agora eles estão levando, sabe, de um jeito muito profissional. Então, para mim, esse é um grande líder, é aquele que quer fazer muito a diferença. Só uma última curiosidade, essa nossa geração é a maior geração de jovens da história, isso também é um dado do MEG. Então, pela primeira vez, nós temos muitos jovens. Infelizmente, alguns estão aqueles do que nem trabalham, nem estudam. E então, a gente está aqui, como eu falei antes, na universidade pública, são as pessoas que pagam, são impostos que pagam a nossa educação. A gente tem uma responsabilidade tremenda com a sociedade. A gente precisa retornar esse investimento, retornar tudo que eles fazem. Então, cada um fazer a sua parte. Fazer a sua parte, pegar aquilo que acredita, pegar aquilo que é um problema e trabalhar por aquilo e ser a mudança que você quer. Não é um político que vai mudar, não é um vereador, não é um presidente. É você que tem que mudar sua postura e é você que tem que mudar suas ações para ver o mundo que você quer. Se eu quero um mundo melhor, eu tenho que ser essa pessoa. E é nisso que eu acredito. O que é que eu posso falar? Agradecer muito, de verdade, sua participação, suas lições, seu ponto de vista. Agradecer, olha, a live ficou aqui sempre muito intensa. Agradecer todos que ficaram até agora, que eu tenho certeza absoluta que está fazendo um pouco de reflexão, que está levando um pouco dessa reflexão. Eu fiz questão de chamar a Isabela para essa aí, para todo mundo que está ouvindo, fiz questão de chamar, porque eu tenho visto muitas lives com psicólogos, com padres, com presidentes, com políticos, de todo jeito. Mas tenho visto muito pouco jovem falar. Tenho visto muito pouco jovem se posicionar e dizer o que pensa e dizer o que sente. Então, ao sentir essa necessidade, eu falei, eu sei quem eu vou chamar. Eu vou chamar porque é justamente isso que você falou. O líder hoje, eu também acredito muito nisso, ele tem que ter uma base cognitiva, gostar de aprender, gostar de estudar, gostar de ser curioso, mas não ser superficial, sair da superficialidade, ir na profundidade. Às vezes a profundidade está muito em cima apenas do meu mundo, daquilo que eu acredito e daquilo que eu defendo. Nossa, como eu vejo jovens ativistas com força, com conteúdo e com conhecimento. Isso é ótimo. Eu acho lindo quando um jovem ativista me fala e eu aprendo e eu penso quanto eu desconheço tanto da realidade, dessa multiplicidade, e quanto eles são profundos nesse conteúdo. Mas essa mesma profundidade eu também gostaria de ver em outros campos para que a gente consiga a totalidade. E essa totalidade é também compreendendo o mundo do outro. É compreendendo essa cabeça, essa mentalidade jovem fantástica. Eu não abro mão aqui na nossa equipe, certo? De pessoas jovens, de pessoas tímidas, sabe? Tudo aquilo que ninguém quer, eu quero para a minha equipe. Eu sei que eu quero, não é no sentido de querer, mas às vezes a geração X, a geração Y tem dificuldade de lidar com esses grupos, porque eles realmente sabem o que querem e é muito difícil acompanhar esse teu discurso. É muito difícil, sabe, traduzir isso para uma praxis, teoria e prática, porque é no dia a dia lá da fila que você falou, é no dia a dia de entregar um projeto ou de defender uma ideia que a gente sempre vai ver isso vivo. Obrigado a todo mundo que participou, Isabela. Mais uma vez aprendi muito com você. Já está ficando aqui, você já está sendo aí, sei lá, muito importante na minha vida, viu? Muito importante mesmo no meu ensinamento. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Você sabe que é sempre uma honra estar com você e convida mesmo essa galera, porque tem muita energia, tem muito posicionamento, tem muito pensamento forte. Essa galera veio para arrebentar, é incrível. Se aproxime do MEG também, convide o pessoal de outras empresas juniores, que eu tenho certeza que você vai aprender muito também. Mas muito obrigada, tá bom? Ok, obrigado pessoal, obrigado por ter ficado. Marcos entrou agora, obrigado, tá? Obrigado a todo mundo. Valeu, gente, valeu.